interessantes a discutir. Eu posso usar um recurso chamado mesclar, que transforma várias células em uma, mas isso exige, claro, primeiro que tu faça a inserção da tabela. Então vamos, como sempre, fazer aqui a inserção de uma tabela e depois converter, ou depois mesclar. Como é que a gente faz para inserir a tabela? Bem, uma das formas que nós estamos discutindo aqui, claro, é o menu tabela, opção inserir tabela. Escolhe a quantidade de linhas e colunas, nesse caso aqui vou escolher 4 colunas e 4 linhas e confirma, né? Pronto, está lá inserida a minha tabela com essa quantidade de linhas e colunas. Vamos digitar alguns valores aqui dentro, sejam numéricos ou textuais. Vamos botar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos botar aqui 10, 11, 12, 13. Vamos deixar algumas células vazias ali, certo? Então agora eu tenho a minha tabela aí, com diversos valores digitados, e eu gostaria de transformar essas 4 primeiras células em uma. Como é que eu faço para converter várias células em apenas uma? Para isso eu vou usar um recurso chamado mesclar. Então a primeira coisa, claro, seleciona essas células. Então acabei de fazer isso, selecionei as 4 células que eu quero mesclar. Depois vou clicar no menu tabela. Lá dentro do menu tabela, tu vai observar comigo, existe uma opção chamada mesclar células. Eu quero ampliar para que tu enxergue bem essa opção. Observa lá, ó. Podemos então mesclar células, que é transformar várias células em uma. E podemos também, se eu desejar, dividir células, que é quando tu transforma uma célula em várias, mas no meu caso eu quero transformar várias em uma, então eu vou usar o recurso chamado mesclar células. Vamos fazer isso agora? Olha lá, vou clicar na opção mesclar células e tu vai perceber ali na minha tabela, olha o que aconteceu. Agora aquelas 4 células foram transformadas em uma e ele manteve o conteúdo de todas elas. Porque é isso que faz o mesclar células. Transforma várias células em uma, mas mantém o conteúdo de todas elas. Opção bem legal aí para trabalhar dentro das tabelas, né? Outro recurso importante que a gente vê dentro das tabelas é a capacidade de classificação. Observa, vamos voltar de novo aqui, como estava antes a minha tabela, e vamos tentar classificar esses itens. Vamos colocar aqui, ó, 56, 78, 100 e 200. Né? E agora eu gostaria de classificar essa minha tabela, levando em consideração a classificação decrescente, porque está classificado aqui em ordem crescente, ó, 2, 6, 10 e 56, da coluna A aqui. Na coluna A eu queria classificar em ordem decrescente, mas sem perder os relacionamentos com os itens da coluna B, da coluna C e da coluna D aqui. Eu quero manter o relacionamento. Quero continuar que a linha seja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Mas quero classificar em ordem decrescente a coluna A. Bem, para isso eu então tenho que ter o 56 aqui, o 10, depois o 6, depois o 2, se é decrescente. Mas como existe o comando classificar aqui no menu tabela, eu vou fazer isso automaticamente, né? Então nós vamos selecionar aqui as células dessa tabela, acabei de selecionar. Agora nós vamos entrar lá dentro do menu tabela. Acompanha comigo aí, sempre ampliando para a gente enxergar melhor. Então cliquei aqui no meu menu tabela. Uma das opções desse meu menu tabela se chama justamente classificar. Vou clicar aqui na opção classificar e ele já abre a caixa de diálogo permitindo escolher os critérios de classificação, que pode ser pela coluna 1, pela coluna 2, pela coluna 3, 4 e até a ordem, se é crescente ou decrescente. Então eu vou escolher aqui, ó, classificar pela coluna 1. Eu poderia escolher se é alfanumérico ou numérico. No meu caso, eu vou escolher numérico, porque eu tenho números, e vou pedir para classificar em ordem decrescente. Então, o meu critério de classificação ficou coluna 1, numérico, decrescente. Eu até poderia escolher outros critérios. Quando tu escolhe mais de um critério, o próximo critério é usado como um critério de desempate aos itens que se repetem no critério anterior. Essa é a regra. Ele vai usar o próximo critério como um critério de desempate. Mas eu só vou escolher um critério, então. A chave é coluna 1, numérico decrescente. Vamos ver como é que fica o resultado dessa minha classificação. Vamos confirmar e vamos observar agora aí na minha tabela qual foi o resultado da classificação da coluna 1
decrescente. Percebe? Ficou 56 na coluna 1, depois 10, depois 6, depois 2. Quer dizer, do maior para o menor, mas manteve o relacionamento com os itens das colunas laterais. Então, acabei de usar o critério classificar. Esse mesmo recurso classificar, tu também encontra no menu ferramentas. Tu quer ver um detalhe? Observa comigo aqui, ó. Vou selecionar essas células de novo. Vamos agora ampliar aqui para tu enxergar um pouquinho melhor. Observa comigo lá, ó. Nós temos o menu ferramentas e dentro do menu ferramentas tu vai observar que nós também encontramos a opção classificar. Observa ali, ó, classificar dentro do menu ferramentas. Então, temos o classificar dentro do menu tabela, temos ali a opção classificar e temos o classificar dentro do menu ferramentas, também aparece. Quando eu clico nesse classificar, ele também vai exibir a mesma caixa de diálogo, na qual eu posso escolher o critério de classificação crescente ou decrescente e confirmar. Então vale a mesma historinha. Podemos também classificar a tabela, não só pelo menu tabela, mas também podemos classificar essa tabela usando aí o menu ferramentas.